Olá, jardim querido, paz e bem, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para mais um devocional do jardim e o nosso devocional de hoje, ele tem por título Viva em Liberdade e está baseado na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 ao 7 e os versículos 13 a 15, que diz assim: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Esse é o texto de hoje. É um texto muito interessante porque esse texto ele abre brecha, para a gente discutir questões relacionadas à religiosidade. Veja, a gente aprende na nossa caminhada que quando a gente se converte a Cristo, essa obra de conversão, ela chega até nós por meio da graça. Ou seja, não é algo que é mérito meu, nem seu, nem de ninguém. É algo que é exclusivamente vindo da parte de Deus para nós. E nesse sentido, não existe nada que eu e vocês possam fazer, ou possamos fazer, para que a gente seja salvo. A única coisa que nos garante a salvação é a graça de Deus. Deus olhar para mim e para você com um olhar gracioso e dizer: hoje me aprove resgatar Luciano, hoje me aprove resgatar Ciclano, Beltrano, e por aí vai. Nesse sentido, a gente é resgatado das trevas, para a luz, é resgatado do inferno para a vida eterna junto com Cristo, mediante a graça, mediante a única e exclusiva vontade de Deus. Só que para isso é necessário que a gente entregue a nossa vida a Cristo. O texto diz: porque pela graça sois salvo e não pelas obras, então, como eu já disse, não existe nada que eu ou você façamos, que vai nos garantir a salvação. Então, nesse sentido, todas as vezes que eu, dentro da minha lógica humana mesquinha, eu penso em ajudar ao próximo, porque por meio, da obra, do auxílio ao próximo, eu entendo que eu vou ficar bem na fita, com Deus, e que cada vez que eu for fazendo mais boas obras, eu vou, como dizia um colega, colocando um tijolinho a mais na minha casinha lá no céu. Isso está fora de cogitação. Mas então por que fazer boas obras, Porque as boas obras, elas
não são o requisito para a salvação, mas antes o contrário. Depois que você é salvo, você é despertada para necessidade de boas obras. Então você faz boas obras, você ajuda o próximo, você procura servir a, a Cristo, né, da melhor forma que você pode, não para que ele lhe resgate, mas porque você foi resgatado por ele. Você é como se o nosso coração instintivamente, ele agradecido, a gente começa a despertar para a necessidade de boas obras. Mas aí o que é que acontece? Existe também uma outra questão. Quando a gente se converte, a gente diz assim: eu saí das trevas para a luz. Nesse sentido, tudo aquilo que eu fazia em trevas, eu não vou fazer mais, porque agora eu sou da luz. Eu não sou mais das trevas, eu sou da luz. Eu não sou mais uma pessoa perdida em meus pecados. Eu sou uma nova criatura com Cristo. Mas, infelizmente, existem algumas pessoas que, vejam só, você estava ali nas trevas, tendo o inferno como herança. Aí vem Jesus, mediante o seu sacrifício na cruz, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, esse sangue lhe dá um banho e lhe purifica de todos os pecados. Aí você, a partir do momento que você tem ciência de que você está salvo ali pela graça de Cristo, você que tinha amizades fora da igreja antes de se converter, agora você joga todas essas amizades no lixo. Eu não vou mais andar em contato com o ímpio. A gente começa até a utilizar expressões para designar as pessoas que, como nós, ainda não se entregaram a Jesus. E você começa a criar regras, começa, com perdão da expressão, a vomitar regras para os outros que você muitas vezes não aplica nem para você mesmo, mesmo já estando em Cristo. Então, existem coisas que a gente começa a colocar como se, para que a gente pudesse mostrar que a gente é salvo, a gente tem que cumprir alguns padrões de religiosidade externos, para que as pessoas vejam e olhem para mim e para você e digam: eita, como fulano virou um santo, como fulano mudou da água para o vinho. Então, é fácil a gente citar inúmeros exemplos, né? Citar situação, né, de que você... E é mais fácil a gente até citar isso levando em consideração usos e costumes de algumas igrejas, né, que pegam muito nisso, né, nessa questão. Então, você, menina, aí não cortava o cabelo mais curto, aí agora você deixa o cabelo crescer, não pode cortar o cabelo. O pastor de determinadas denominações diz que você não pode mais assistir televisão, você não pode usar uma roupa tal, aí você se entrega a uma série de padrões estéticos e padrões de religiosidade, e na realidade não trabalha o principal, que é o coração. Você continua às vezes com o coração ali cheio de coisas ainda para mudar, porque veja, a gente se converte, é o primeiro passo da nossa caminhada, mas o restante da caminhada é um processo diário de santificação. E santificação não é, por exemplo, se você bebia, você deixar de beber; se você fumava, você deixar de fumar. Não é necessariamente isso, porque não adianta, por exemplo, você era uma pessoa má e bebia, aí você se converte, você continua sendo uma pessoa que não é tão boa, mas parou de beber. Fulano parou de beber, se converteu, mas continua às vezes mentindo,
continua às vezes levantando falso testemunho contra o irmão, sendo criador de contendas, se entregando a pecados, né, que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, mas continuam sendo pecados, como a gula, por exemplo. Certa feita eu lembro que eu fui para um casamento de um amigo e assim, é um amigo crente, e ele convidou, o casamento foi basicamente, né, para as pessoas mais próximas e para os irmãos e irmãs da igreja, na qual ele era e ainda é pastor. Aí chegou a hora de liberar a mesa de doces. A mesa de doces, né? Para que os doces ditos mais doces finos, né? Não era um beijinho, um brigadeiro, era uma trufa de damasco, certo? Era um brigadeiro de Nutella. E o pessoal na fila, aí eu lembro que a noiva, agora a esposa, né, do dito amigo, e ela disse, gente, ó, vamos liberar a mesa de doces. E eu vi uma cena que me chocou. Uma abençoada, ela tava lá na fila, né? Ela tira da bolsa uma sacola. E na hora que ela chega na mesa, ela faz literalmente isso. Bota a sacola aqui e com a mão ela faz para jogar um bocado de doce dentro da sacola e levar. Gula, cobiça, certo? Naquele momento ela pensou nela, não pensou nas outras pessoas. E, inclusive, faltou doce para quem queria, porque essa abençoada se entregou ali à gula. Isso, além de ser uma tremenda de uma falta de educação, é se entregar à gula, que é um pecado. Mas muitas vezes a gente desconsidera, né? Inclusive, às vezes a gente até diz o seguinte, olha, o crente não bebe, não fuma, mas come que é uma beleza. Esse come que é uma beleza para dizer que você é como se beber e fumar, certo, fossem literalmente assim um pecado. Lógico que se é vício é bom evitar, mas não é o fato, por exemplo, de tomar uma cervejinha de forma moderada em um determinado momento de confraternização com os amigos ou em uma festividade do ano, que vai lhe mandar para o inferno. Não, meu irmão, minha irmã. Mas aí você não faz isso, mas você vai para um rodízio, por exemplo, de carne, você come mais do que deveria, até passar mal, e dizendo, não, é rodízio, eu tenho que, para pagar o valor do rodízio, eu tenho que comer 3 quilos de carne. É gula. E a gente muitas vezes ignora alguns pecados. Tem outros, né? Mas a gente ignora pecados como esse, né? E cria uma capa de religiosidade para outras coisas que a gente deveria também evitar e combater. E finalizando, o texto diz assim, que o versículo, né, que está em destaque é: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então não adianta Jesus lhe libertar e você continuar escravo de vícios, de pecados de estimação. Você, às vezes, eu ouvi uma frase uma vez que um determinado pastor, até uma mensagem pela internet, não lembro se foi o Hernandes Dias Lopes ou se foi, mas foi algum pastor mais conhecido, que disse assim: muitas vezes a gente se culpa e continua se culpando por pecados que Cristo já nos perdoou. Então muitas vezes também a gente cria costumes que a Bíblia não orienta que a gente crie. A gente cria normas que a Bíblia não orienta que a gente crie. A gente cria
códigos de julgamento, né? Não somente da nossa própria conduta, mas muitas vezes, principalmente da conduta dos outros, que a Bíblia não pede para que a gente crie. E nesse sentido, a gente, né, que se tornou livre do pecado com Cristo, às vezes a gente cria padrões que nos levam a pecar de outras formas e nos levam a uma aparência de santidade ou a um padrão de religiosidade que a Bíblia não quer que a gente crie. Então, o texto do devocional, ele diz aqui, ó, é possível ser livre e continuar vivendo como escravo. Em Gálatas, Paulo escreve sobre outro tipo de escravidão, viver sobre as exigências esmagadoras das regras religiosas. Isso quer dizer que a gente tem que desrespeitar as normas da nossa igreja, desrespeitar a liturgia da nossa igreja, desrespeitar a doutrina que é ensinada na nossa igreja. E acho que não seria nem bem a expressão doutrina, né? Mas desrespeitar a tradição da nossa igreja, não. Quer dizer que a gente não deve estar criando normas ou regras para coisas que Cristo e a sua santíssima palavra não pede que a gente crie. O que é que vai... Vejam só. De que adianta, por exemplo, eu deixar o meu cabelo crescer, por exemplo, porque na Bíblia existia a figura de Sansão, que era um nazireu, e como nazireu se dizia que não deveria passar navalha sobre a sua cabeça. Na minha atual situação agora eu estava quebrado, né? Porque quase cabelo não tem mais, o cabelo caindo. Então a queda do cabelo, no meu caso, seria um sinônimo de que eu estou desagradando a Deus, eu estou pecando. Não, é simplesmente uma questão fisiológica. Então, às vezes, a gente termina criando normas, regras e fazendo dessas normas e regras que não vão servir de nada, a gente transforma isso em doutrina e transforma isso em critério para julgar. Não só a nossa conduta, mas a conduta, principalmente para julgar a conduta do outro. E até porque a gente tem que entender que muitas vezes a minha realidade não é a realidade do outro. A vida que eu levo não é a vida que o outro leva. Então não posso atribuir aos outros coisas que eu criei para mim. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente termina se tornando escravo de regras. Regras que apenas aparentam um ar de religiosidade, mas que não contribuem nada para a salvação, nem minha, nem de ninguém. Então, que a gente entenda que Cristo, por meio do seu sacrifício, ele nos tornou livres. Livres, inclusive, dessa aparência de religiosidade. Vamos lembrar uma coisa aqui. Quem eram as pessoas que Jesus mais criticava? Eram os fariseus. E os fariseus exatamente porque eles tinham essa capa de religiosidade, de observância da lei, que Jesus dizia que não adiantava de nada ali. Inclusive, Jesus se utilizava de palavras até duras para se referir aos fariseus. Chamava os fariseus de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo que lá dentro, né, você tem algo podre, mas por fora a turma passava um calzinho, pintava para ficar bonitinho, mas bonito por fora e podre por dentro. Então que a gente não seja sepulcro caiado, que a gente não seja bonito por fora e podre por dentro, que a gente não aparente para os outros, né? Demonstre para as pessoas uma religiosidade que às vezes a gente nem tem. E entendendo que Cristo, ele nos tornou livre dessa religiosidade. Ele nos libertou dessas normas, dessas condutas, dessas práticas
que não servem de nada. Então, por ele, nós temos uma vida nova, uma vida em liberdade, uma vida livre do fardo de regras opressivas. A gente cria muitas vezes regras para oprimir os outros, para oprimir a nós mesmos. Que a gente não seja, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas cujo pecado Cristo já perdoou e nós mesmos não perdoamos aquilo que Cristo já perdoou. Não apenas em nós, mas nos outros também. E que Ele nos abençoe. Amém? Então lembremos, temos que nos portar como pessoas que foram trazidas realmente para a liberdade. E pessoas que Cristo libertou do pecado e salvou, né, o seu sacrifício na cruz. Então é isso, oremos para encerrar a nossa meditação de hoje, amém? Justo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia, ela dura para sempre, e as Tuas misericórdias, Senhor, são a razão de não sermos consumidos. Senhor, nós te agradecemos porque Tu nos deste liberdade, Tu nos libertaste do jugo da escravidão do pecado, das trevas, e nos trouxestes para a luz, Senhor, a luz que és Tu, Jesus. Te louvamos por isso e te pedimos, Senhor, nos livra de todas as regras que nos aprisionam quando sabemos que Tu já nos libertaste. Abençoa a nossa comunidade, abençoa os nossos pastores e pastora, abençoa todos os projetos, Senhor, de nossa comunidade. E eu quero te pedir de uma forma especial, Senhor, por aqueles e aquelas que se encontram enfermos. Abençoa todos os irmãos e irmãs que necessitam, Senhor, nesse momento de um milagre de cura, Senhor. Abençoa, Senhor, a criança que o reverendo Cláudio colocou no nosso grupo hoje, pedindo, Senhor, pela sua recuperação. Criança que se encontra, Senhor, com problemas respiratórios. Então vai, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos. No mais, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, pedindo a Ti, Senhor, que continue conosco e nos dê um resto de noite tranquila com um sono reparador, para a glória e honra do Teu nome, assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. É só lembrar aqui, eu esqueci o nome do menino, se não me engano, é o Benjamin, deixa eu ver, Benjamin, isso mesmo. Que o Senhor, Ele estenda a mão sobre o pequeno Benjamin e sobre todos aqueles e aquelas que se encontram, né, enfermos. É isso. E no mais, até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.